Oi, povo! Graças a Deus terminamos os atos, né? Agora nós vamos trabalhar com a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. A gente vai analisar aqui todos os capítulos da lei, né? Ela é uma lei pequena, então a gente tem poucas aulas com relação à Lei do Processo Administrativo. Mas eu vou analisar os princípios, que eu não analisei todos lá no módulo 1, né? Eu fui analisando gradativamente. Eu analisei os princípios constitucionais explícitos no módulo 1, analisei alguns princípios quando eu dei agentes públicos, analisei outros princípios quando eu dei licitações de contrato, outros quando eu dei atos administrativos, e agora vamos terminar de analisar os princípios. Desculpe. Então, a gente começa aqui com o conceito de processo administrativo de uma forma geral, não só do processo administrativo federal. Então, aqui, ó, a gente tem o conceito do processo, é um conjunto de atos coordenados e interdependentes necessários a produzir uma decisão final a respeito de alguma função ou atividade administrativa. Então, toda vida que eu pensar em processo administrativo, de uma forma generalizada, eu estou pensando no conjunto de atos coordenados e interdependentes necessários a produzir uma decisão final sobre uma conduta administrativa, né? Eu quero lhe chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, a Lei 9784 ela é uma lei federal, ela não é uma lei nacional. Então, teoricamente, em regra, essa lei só deveria atingir o nível federal, a União e suas entidades da administração pública indireta. Mas o Supremo tem uma decisão, e o STJ também, que eles falam que se os estados e os municípios não tiverem leis de processo administrativo, eles podem aplicar subsidiariamente a Lei 9784. Eles podem usar a Lei 9784. E a segunda análise que eu preciso fazer com vocês é que vocês precisam entender que essa Lei 9784, ela traça regras gerais. Eu tenho leis que trabalham com regras específicas para procedimentos específicos. Por exemplo, o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, que é uma espécie de processo administrativo. O PAD, ele tem regras específicas que estão previstas na Lei 8.112. Então, eu só aplico a Lei 9784 no PAD quando a Lei 8.112 for omissa, porque aqui a aplicação é subsidiária. Tranquilo aqui? Tudo dominado? Posso começar? Então, pronto, a gente tem aqui o primeira análise do conceito, né? O conjunto de atos coordenados e interdependentes necessários a produzir uma decisão final a respeito de alguma função ou atividade administrativa. Essa lei, ela está assim disposta. Capítulo 1, disposições preliminares. Capítulo 2, direitos dos administrados. Capítulo 3, deveres dos administrados. Capítulo 4, do início do processo. Capítulo 5, dos interessados. Capítulo 6, da competência. Capítulo 7, dos impedimentos e da suspeição. Capítulo 8, da forma, tempo e lugar dos atos do processo, capítulo 9 da comunicação dos atos, capítulo 10 da instrução, capítulo 11 do dever de decidir, capítulo 12 da motivação, capítulo 13 da desistência e outros casos de extinção do processo, capítulo 14 da anulação, revogação, deixa eu se desorientou aqui, né? Revogação e convalidação, a pessoa está totalmente desorientada, fazendo material de madrugada, não sei não, viu? Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão, capítulo 16 dos prazos, capítulo 17 das sanções e capítulo 18 das disposições finais. Pronto. Então, a gente vai analisar cada capítulo desse. Aí a gente começa aqui, primeiro fazendo a leitura, né, inicial da lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União quando no desempenho de função administrativa. Então, o que é que a gente pode tirar daqui? Que o artigo 1º da Lei 9784, ele é claro. Essa lei, ela estabelece regras gerais, normas básicas, né, para o processo administrativo em geral, e ela só atinge a esfera federal, a administração pública direta e indireta do nível federal. Aí, parágrafo 2º do artigo 1º. Para os fins dessa lei, consideram órgão, isso aqui já é bem conhecido de vocês, né? Vou trocar aqui de cor. Órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta.
Entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, capacidade de contrair direitos e obrigações. Autoridade, servidor, agente público dotado de poder de decisão. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma decisão do STJ. Eu não trouxe várias decisões, não, trouxe essa. Recurso especial, Lei 9784, aplicação subsidiária, estados e municípios. Prazo decadencial, suspensão, interrupção, não ocorrência, revisão, fatos, não cabimento. Súmula 7 do STJ. A Lei 9784 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados-membros, se ausente lei própria regulando o processo administrativo no âmbito local. Precedentes do STJ, RESP conhecida em parte e não provido. RESP 1.148.460 do Paraná. Castro Meira, segunda turma, 28 de 10 de 2010. Então, o que é que eu quero que você tire aqui? Embora a própria lei, no artigo 1º, diga que ela é federal, o STJ e até o STF também já falou sobre isso, tem entendido que naqueles estados e naqueles municípios que não tenham lei de processo administrativo, cabe aplicação subsidiária. Tranquilo aqui, tudo dominado, posso começar? Continuar na realidade, né? Então, vamos lá, caminhando e cantando, seguindo a canção. Chegamos no ponto. O artigo 2º da Lei 9784, ele traz os princípios da administração pública. Esses princípios não são taxativos, eles são exemplificativos. Então, a gente vai analisar, vocês já entenderam comigo os princípios implícitos e os princípios expressos. Implícitos e expressos, que é os implícitos e explícitos. E a gente vai analisar aqui, porque eu tenho algumas discussões para fazer aqui com vocês, alguns levantamentos, algumas ideias. Então, nós vamos analisar os princípios que são expressos na Lei 9784, no artigo 2º, parágrafo único. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Primeira coisa que eu quero que você perceba. Existem princípios que lá na Constituição são considerados implícitos e aqui vão ser considerados explícitos. Por exemplo, segurança jurídica. Outro exemplo, razoabilidade e proporcionalidade. Outro exemplo, finalidade. Temos outros exemplos, estou só trazendo a linha de raciocínio. Então, essa lei, ela inovou em vários aspectos. Um desses foi tornar para a administração pública esses princípios explícitos, né? Tia Lide, se eu for ter que estudar por essa lei, qual é o melhor livro para estudar? Sem sombra de dúvida, a de Pietro, viu, pessoal? Por que a de Pietro? Porque a de Pietro fez parte da comissão de juristas que elaborou o projeto de lei que virou essa lei aqui. Então, existe um dedo, não existe o dedo não, existe o corpo, existe a alma todinha da de Pietro dentro dessa lei, né? Ela tem uma influência extraordinária no que diz respeito a essa lei. Então, estude essa lei pela de Pietro, tá bom? Aí, ó, presta atenção. Você já viu comigo lá no módulo 1, vou até colocar aqui, os princípios constitucionais explícitos da administração, que estão previstos no artigo 37, caput da administração. Não vou explicar isso aqui de novo, viu, pessoal? A gente vai perder tempo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que formam o famoso LIMP, né? Nós vamos ver agora os outros princípios, mas antes disso eu tenho que lhe chamo a atenção para uma coisa. Eu não sei se você notou, tá aqui o caput do artigo 37, ó. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu não sei se você não notou, ou se você notou, que aqui eu não tenho impessoalidade, porque eu tenho finalidade. Então, eu tenho legalidade, finalidade, moralidade, eficiência. Tá certo? Também tenho publicidade, né? Mas a gente vai falar só desses. Então, preste atenção aqui para eu lhe mostrar uma coisa. Puxar bem aqui. Mentira a tela, Roberta. Ó, o que foi que eu lhe disse lá no módulo 1? Que princípios são ideias que vão nortear o desenvolvimento da atuação administrativa.
E que esses princípios, no primeiro momento, eles podem ser divididos em princípios explícitos, que também são conhecidos como princípios expressos, ou princípios implícitos, Qual é a ideia que você tem que ter aqui? Quando eu estou diante dos princípios implícitos, é porque o nome do princípio está expresso. Na letra da lei. Lei no sentido amplo, obviamente que entra em condição aqui. Quando eu estou diante de princípios implícitos, o nome não está lá. É a ideia do princípio que está lá. Não o nome do princípio. Ou ele pode ser decorrente de outro princípio. Ou ele pode ser sinônimo de outro princípio. Vou já lhe dar um exemplo aqui nessa lei. Já lhe dei e vou lhe dar de novo. Então, você vai analisar comigo 2 princípios que a doutrina majoritária entende que são sinônimos. Impessoalidade e finalidade. Menino, que coisa difícil. Pense. Por que não tá pegando o azul? Pegou agora. Impessoalidade e finalidade. A doutrina majoritária entende que são sinônimos, a doutrina minoritária entende que a impessoalidade é decorrente da finalidade, né? Então, o que é que acontece? Nós vamos analisar a Constituição Federal e nós vamos analisar... Pode me colocar simultânea. Pronto. Nós vamos analisar a Constituição Federal e a Lei 9784. Para a Constituição Federal, tá aqui o artigo 37 caput. O que está implícito é a impessoalidade. Aliás, desculpa, o que está explícito é a impessoalidade. Se a impessoalidade está explícita, o que está implícito é a finalidade. Já que para a doutrina majoritária eles são sinônimos. O que é a impessoalidade? Só recapitulando aqui. É a ideia que vai dizer que toda atuação administrativa acontece para atender um fim. E esse fim tem que estar ligado ao interesse público, né? Então, na Constituição, o que aparece previsto na Constituição é a impessoalidade. Então, você pode dizer o quê? Que para a Constituição, a impessoalidade é explícita. Tá aqui. É expresso. Artigo 37 caput. E a finalidade é implícito para a Constituição. Por quê? Porque ela é decorrente ou sinônimo da impessoalidade. Então, não é ela que aparece na Constituição, é a impessoalidade. Então, para a Constituição, a finalidade é implícita, enquanto a impessoalidade é explícito. Mas se você for analisar comigo a Lei 9784, Lei 9784, Lei de Processo Administrativo Federal, ele diz assim, ó, artigo 2º, a administração pública obedecerá, dentre outros, quando ela diz dentre outros, é porque não são taxativos, números clausos, são exemplificativos, números apertos, né? Aos princípios da legalidade, aí o que é que aparece aqui? Finalidade, não impessoalidade. E essa lei foi feita em 99, já num momento bem posterior à Constituição, mas a de Pietro e os juristas que fizeram o projeto dessa lei, eles tentaram deixar isso bem claro, né? Você vê o dedinho da de Pietro direto nessa lei. Motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, aqui você analisa, tranquilamente você percebe que ocorre o inverso. A finalidade, ela é explícita para a Lei 9784. Lei número 9784/99. Então, a finalidade para essa lei é explícita. Enquanto para a Lei 9784,
o que é implícito é a impessoalidade. Entenderam? Tia Lídia, o que é que isso tem a ver? Questão CESP. Do ponto de vista constitucional, a finalidade é um princípio implícito, certo ou errado? Certo, foi considerado certo. A finalidade, do ponto de vista constitucional, é considerado um princípio implícito. Outra questão, CESP. Do ponto de vista de ordenamento jurídico, que ordenamento jurídico não me desoriente, é o conjunto de todas as leis, análise de todas as leis. Do ponto de vista de ordenamento jurídico, a finalidade é implícito. É errado. Por quê? Porque eu tenho, não preciso nem analisar as outras, eu tenho uma lei bem aqui, que é a Lei 9784, que a finalidade aparece de forma expressa. Então, para a Lei 9784, ela é um princípio explícito. Então, cuidado, muito cuidado com essa análise, tá certo? Então, aqui tem legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Antes de analisar todas essas aqui, eu quero que você abra a sua Lei 9784/99, porque a própria lei, ela trouxe critérios de análise desses princípios. E ela foi colocando inciso por inciso. E nós vamos fazer um catálogozinho dessas análises, tá certo? Roberto, me tira da tela. Preste atenção. O que é que a lei vai falar? Para você entender aqui e você não se desorientar. Valha-me Deus, eu apertei em alguma coisa. Valha, a pessoa se desorientou, pelo amor de Deus. Louca! Preste atenção. A administração pública obedecerá, dentre outros, aí você bota que é, né, exemplificativo, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Aí, nos processos administrativos, serão observados, entre outros, quer dizer, de novo, os critérios. Tá aqui os critérios. Tô aparecendo não, né, Roberto? Pronto. Aí, primeiro, atuação conforme a lei e o direito. Tia Lide, esse conforme a lei e o direito quer dizer o quê? Isso aqui, é o princípio da legalidade. Sério, tia Lide, sério. Você vai botar ilegalidade. Então, o processo administrativo tem que ser feito conforme a lei e o direito. Ou seja, o administrador só pode fazer o que a lei autoriza ou permite. Aí o segundo diz, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização legal. Aí eu tenho 2 critérios aqui e 2 princípios. Até aqui, geral, interesse geral e atendimento aos fins, a doutrina entende que isso aqui é impessoalidade e finalidade. Aí você bota aí, impessoalidade, aliás, finalidade primeiro, né, meu povo? Aí você tem que botar impessoalidade também, viu? Finalidade, isso aqui. Finalidade, tá certo? Aí, vedada a renúncia, tá vendo aí? A renúncia total ou parcial dos poderes de ou competência salvo autorização da lei. A partir daqui, até aqui, né? Deixa eu colocar aqui. A partir daqui. Isso aqui, vale, meu Deus, onde é que eu vou jogar isso aqui? Peraí, meu povo, senão eu desoriento vocês. Eu vou desorientar vocês, não. Posso, depois você não passa e a culpa ainda é minha. Legalidade, né? Isso aqui, é indisponibilidade do interesse público. Sério, tia Lide, sério. Vou explicar tudinho depois, tá, meu povo? Indisponibilidade do interesse público. Vai botando aí, porque aqui não cabe, não. Tia Lide, sua letra tá muito pequena, nem confiança. Se eu não botar assim, não cabe. Então, daqui pra cá, né, daqui pra cá, finalidade. Pra frente, indisponibilidade do interesse público. Cuidado com esses critérios, viu, meu povo? Pronto, aí vamos nós, né? Aí, terceiro, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Então, eu tenho aí finalidade, objetividade do atendimento do interesse público aqui, finalidade, né? E aqui, vedada a promoção pessoal dos agentes e autoridades, impessoalidade. Finalidade e impessoalidade juntos, né? Finalidade e impessoalidade, já que alguns entendem que é decorrente ou sinônimo. Tá certo?
Bota barra aqui, né? Tranquilo aqui? Sim, posso caminhar? Aí, 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Ah, esse daqui, tia Lídia, até o João Vios, que tem 11 meses, sabe, verdade. Moralidade. Se desoriente, não, viu? Olha os critérios. 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvada as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Ah, e também isso daqui todo mundo sabe, publicidade. Graças a Deus. Você vê que no CAPT não tem publicidade, né? Mas aqui já tem, né? A ideia de publicidade já tá aqui, né? Pronto. Aí, esse é o 5, né? 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do público. O que é isso, tia Lídia? Razoabilidade e proporcionalidade. Tia Lídia, tem uma diferença? Tem, não vou falar disso agora, não. Calma, muita calma nessa hora. Razoabilidade e proporcionalidade. Aí, 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão, que é estilo de motivação, explicação, justificativa. Aí, essa motivação aqui, nós vamos ver que além daqui, ela vai aparecer lá no artigo 50 da Lei 9784, né? Aí, 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, que é estilo, isso aqui é segurança jurídica. Base em relação de confiança. Sério, tia Lídia, seríssimo. Segurança jurídica, né? Aí vamos nós, caminhando e cantando, seguindo a canção. 9. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos administrados. 2. Adoção de forma simples é um princípio. Vale, meu Deus, peraí, deixa eu ajeitar aqui, que aqui ficou horrível. Jurídica, né? Eu vou pra mim, que é esse princípio aqui. Adoção de forma simples, como é que eu boto aqui? Informalismo, viu aqui? Informalismo, né? Princípio de análise do informalismo, os critérios, né? Suficientes para propiciar adequado grau. Aí até a partir daqui, adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos administrados, segurança jurídica também. Segurança jurídica aparece aqui e aparece aqui, tá certo? Aí 10, garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas e a interposição de recursos nos processos em que possam restar sanções e sujeitos. Tia Lídia, eu acho que eu sei o que é isso, ampla defesa e contraditória, exatamente. Ampla defesa e contraditório. Aí a gente vai agora para o 11, proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas previstas em sigilos. Aí isso aqui é gratuidade dos processos administrativos, é o critério, viu? Princípio, gratuidade de processos administrativos. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação do interessado, princípio da oficialidade, né? Oficialidade. E, finalmente, interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, segurança jurídica também. Sério, tia Lídia, sério. Então, nós vamos trabalhar com esses princípios tudinho. Antes de trabalhar com esse princípio, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, presta atenção. A motivação, ela aparece no artigo 2º, parágrafo único, inciso 7. Tá aqui ela, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Ela também aparece no artigo 50. Aqui ele. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham agravo de deveres, encargos ou sanções, decidam processo administrativo de concurso de seleção pública, dispensam ou declaram a inexigibilidade de processo licitatório,
decida em recurso administrativo, decorram de reexame de ofício, deixe aplicar a jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepe de pareceres, laudos, propostas, relatórios oficiais, importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Parágrafo primeiro, parágrafo segundo, não vou ler agora não. Então, eu tanto tenho o princípio da motivação aqui, como eu tenho o princípio da motivação aqui. Aí, outra coisa que eu queria lhe chamar a atenção, me bota simultânea, Roberto. Outra coisa que eu queria lhe chamar a atenção, que tá dando muita confusão em prova, é isso aqui, ó. O 11, ele diz, proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. A gente vai ter um artigo aqui, mais na frente, mas eu vou mostrar logo isso. Existe uma súmula, que é a súmula vinculante número 21 do STF, ele diz, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, o STF entende que não pode cobrar nada, não pode exigir nada do administrado num processo administrativo. A Lei 9784, ela diz assim, ó, proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. O STF já não aceita mais. Tia Lídia, e agora deixa eu lhe dar uma má notícia, a FCC não dá nem confiança para a súmula do Supremo. A FCC bota esse artigo aqui e você pode morrer de entrar com recurso que ela indefere tudinho. Não adianta ir para o judiciário, viu, meu povo? Aqui no Ceará está dando maior confusão. Eles não estão dando. Vou dizer não adianta, que pode ser aqui em São Paulo dele, né? Retiro o que eu disse. Mas é um problema, não vai bater cabeça com isso, não. Se você pegar uma prova da SCC e eu vou trazer uma questão, ela, na mal cara de pau, bota assim, segundo a Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo prevê a proibição de cobrança de despesa processual ressalvada as previstas em lei. Tinha lido, mas é verdade. É verdade, meu povo, mas vocês têm que entender o seguinte. A súmula vinculante é ato normativo primário. Então, eu estou diante de dois atos normativos primários, a lei e a súmula vinculante. Em regra, o que era para valer era a súmula vinculante, porque ela veio no momento posterior. Mas a FCC não dá nem confiança. E aí fica usando isso aqui. Mas nós vamos acabar falando disso mais na frente, tá certo? Então, ó, a gente tem isso aqui, a súmula vinculante. E aí, quando a gente voltar na próxima aula, a gente vai trabalhar com esses princípios, que é para eu mastigar esses princípios todos, para você e você se livrar desse princípio que você está tirando o meu juízo fora por causa desse princípio, né? Desde o módulo 1. Tenha fé que vai dar tudo certo, viu? Então, na próxima aula a gente fala sobre isso. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada.